o Eduardo e o José. Ô, Manola, prazer enorme estar aqui. Você já fez todo um arrazoado, né? Eduardo e José, nós estamos há 2 anos praticamente aqui e implementamos, sim, esse processo ampliado, né, para receber cotistas, bolsistas. Então, é um privilégio meu também poder estar à frente disso, né? Então, bem-vindos a vocês, a todos aqui, e acho que vai ser uma noite muito bacana, né, Manola? Vim correndo, desculpa, mas já estou a postos. Então, muito bem-vindos e vamos seguir, então. Né? Muito obrigado. Manola, eu acho que agora daqui a 1 minuto você pode passar o vídeo e começar. É o André, né? André que vai passar, né? Talvez o André já 1 minuto para 9h05, tá? Isso. André já poderia começar passando o vídeo, né? Que é muito bonito. É um vídeo que a gente sempre passa antes dos eventos do fórum. A paz e a justiça não virão naturalmente. Precisamos fazer um esforço conjunto para salvaguardar o nosso patrimônio cultural e o vigor de uma sociedade que também é forjada no signo do amor e do respeito ao outro. Contamos com vocês. Vamos lá, então, né, pessoal? Primeiro é preciso agradecer à instituição, na pessoa da presidente Lúcia Maria de Almeida Palácio, ao Departamento de Difusão e Cultura, na pessoa de Carlos Pires Leal, que também é coordenador do Fórum Permanente Violência e Cultura, que organizou esse evento. Os agradecimentos também são muito necessários a esta equipe do Fórum, que acolheu a proposta do tema desde o ano passado, estudando, discutindo e planejando. Esse agradecimento nas pessoas de Flávio Strauss, Evelise Lousada, Daniele Grispan e Heloísa Sampaio. Agradecimentos também a Viviane Frankenthal e aos colegas que trabalham com ela no preparo do material de divulgação, e ao nosso queridíssimo Daniel, sempre disponível. A importância desse tema, transidentidade clínica psicanalítica, para mim, se incrementou quando eu conheci o trabalho do José Stona e do Eduardo Leal. Conheci através de textos, conheci através de cursos. Mas quando eu trouxe a proposta desse tema para o nosso grupo, veio um questionamento, né? Como é que é isso? Como é que a gente pode propor num espaço sobre violência e cultura uma temática sobre a clínica? E os desdobramentos se deram. E a gente chegou a algumas conclusões, mas 3 delas eu acho que são importantes. Chegamos à conclusão que clínica é cultura, que a cultura é atravessada pelos processos civilizatórios, como, por exemplo, os processos que deslocaram a homossexualidade como representação maior das perversões em determinado momento histórico e contemporaneamente nos apresenta sua descriminalização e despatologização, associados às políticas de reconhecimento e às políticas identitárias. A clínica é violência, quando observamos publicações psicanalíticas específicas que contribuem com a construção da imagem de uma ameaça transidentitária epidêmica a partir da utilização da transfobia como arma de pânico moral. Este cenário ainda se torna mais complexo ao levarmos em conta, por exemplo, os processos seletivos para a formação do psicanalista, quando associados a uma ausência de representatividade das transidentidades. Porém, a questão da formação psicanalítica ela também nos oferece um paradoxo,
com a construção da imagem do analista confiável, escolhido a partir do critério da sua identidade de gênero, para o atendimento clínico das transidentidades. Não seríamos todos psicanalistas? O critério da raça também já se apresenta como o psicanalista negro atendendo a população negra. Então, violência e cultura são vértices de aproximação para uma clínica que se propõe psicanalítica, porque se situa em relação ao seu tempo e assim se posiciona eticamente, como foi a posição de engajamento do Ferenczi no Comitê Humanitário para a Defesa dos Homossexuais, fundados em 1897, quando ele se radicou em Budapeste, como nos foi bem lembrado pela colega Daniele Grispan. Então, hoje, nós vamos tratar esse tema, não é a primeira vez que esse tema vem para esta casa, mas nós vamos tratar com esses palestrantes que nunca estiveram aqui, mas que com certeza irão retornar. José Stona é psicanalista, doutor em psicologia pela Universidade de Paris, coautor e organizador dos livros O Cis no Divã, Relações de Gênero e Escutas Clínicas, volume 1 e 2, remonta à escuta clínica da população LGBTQIAP+, coordenador da pós-graduação em Psicanálise e Relações de Gênero, Ética, Clínica e Política da FAUSP, Instituto Fortiori. Eduardo Leal Cunha, psicanalista, mestre em Teoria Psicanalítica pelo FRJ, doutor em Saúde Coletiva pelo INS-UERJ, pós-doutor em Psicanálise e Psicopatologia pela Universidade de Paris Diderot, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe e pesquisador associado do Departamento de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Paris. Organizador e autor de diversos livros, dentre eles A Fabricação do Humano, vencedor do Prêmio Jabuti, Indivíduo Singular Plural, A Identidade em Questão, O Político e o Íntimo, Subjetivação e Política do Impeachment à Pandemia, e do livro O que Aprender com as Transidentidades, Psicanálise, Gênero e Política. Eu não sou a primeira, nem vou ser a última a falar, que ao lado de Joel Birman e Hernani Chaves, o Eduardo é uma das maiores referências em nosso país sobre a obra de Michel Foucault. Para quem está nos ouvindo, no chat já devem estar inseridos os links das editoras e dos livros dos dois palestrantes. Nós vamos ter um tempo de fala de 20, no máximo 25 minutos para cada palestrante. No final das falas, a colega Evelise irá ler as perguntas escritas no chat, que podem se realizar já durante as apresentações e serão selecionadas conforme a ordem em que foram escritas. O evento estará disponível no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, no qual os interessados podem se inscrever, ativando inclusive o ícone do sininho para saber dos próximos eventos do Fórum e do Departamento de Difusão. Nós esperamos ter 30 minutos para os debates. Então, agora, a bola está com Eduardo e José Stona. Eu não sei quem será o primeiro. Eu posso começar, não sei se o Eduardo concorda. Posso? Pode começar. Pode começar. Tá bem. Então, olá, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes, né? Eu sou José Stona, mas pode me chamar de Stona, enfim. Quero agradecer muito a Manola pela apresentação, né? Estou muito feliz de estar aqui. A Manola foi um presente que esse ano me deu, e o Eduardo é um presente que a vida me deu, então eu fico super calmo de estar com rostos tão familiares e queridos, né? Tendo em vista que, para mim, ainda, né, estar numa instituição de psicanálise é meio estranho, assim, né? Acho que devido à hostilidade que esses espaços representam, muitas vezes, né? Ainda para tantas pessoas como eu, enfim. Então, acho que é bom poder ter onde se ancorar aí para poder bancar minha fala, né? Queria só fazer uma correção, assim, bem breve da biografia, que eu posso ter enviado errado, não sei, mas eu não sou doutor ainda, e o meu doutorado, no processo de doutoramento, é pela Universidade Federal de Sergipe, né? Então, eu preciso marcar essa distinção, que para mim ela é muito importante. Então, quem dera, mas uma hora vai. Então, só para corrigir, assim, né? Mas nada grave. Então, obrigado, Manoela, pela apresentação. Bom, eu pensei em, né, trouxe alguns pontos para a gente ir pensando, e a minha ideia é falar um pouco sobre as condições da escuta, né?
E aí, acho que nesses pontos, acho que não fica tão cansativo, né, de eu ficar lendo um texto, mas também me ajuda a me ancorar aí para fazer certas argumentações que eu acho que são imprescindíveis para esse debate, né. Então, eu não faço parte de nenhuma instituição de psicanálise, né, pertenço mais ao lado B. Eu acredito numa formação mais independente, que não esteja aí ligada diretamente de ter que pagar um salário mínimo, né, para poder ser psicanalista, ainda mais num país tão desigual quanto o nosso, né, enfim, marcado aí por uma questão de estrutura colonial de violência bem grave, assim. Então, acho que eu gosto desse trânsito por outros espaços, né. Mas eu não acredito que isso faça de mim menos psicanalista, né? Principalmente com o meu comprometimento aí com homenagem, supervisão, estudo teórico, que certamente não é marcado por uma psicanálise da indiferença, né. Como eu acho que a Manuela bem mapeou aí em alguns momentos em que a gente, né, que eu me incluo sempre nessa crítica que eu faço, tem aí certos problemas históricos que a gente ainda desmente bastante, né, que a gente, de alguma maneira, pressupõe que só dizer que a gente está sabendo sobre a questão da branco, cis, heteronormatividade, a gente resolveu o problema, né. E eu acho que a gente tem uma tarefa aí a ser cumprida, e eu acho que é um pouco a partir disso que eu tenho tentado construir meu trabalho e quero dividir com vocês, né. E assim, eu prometo que eu não vou ser a bicha chata do rolê, que vem dizer para vocês que vocês são transfóbicos, né. Acho que a vida já tem feito isso com a gente, né. A gente já tem aprendido com a nossa teoria, né. Então eu venho na paz, mas eu trago aí algumas tarefas, né. E antes disso eu queria falar um pouco, né, desse trabalho, assim, e parabenizar também a instituição por estar propondo esses debates e também por estar, de alguma maneira, colocando de forma efetiva essas vagas afirmativas, né. Porque eu acho que, em alguma medida, o que eu tenho visto por onde eu circulo é uma resistência muito grande a pensar uma efetividade disso, assim, né? De como que a gente vai colocar isso em prática. Eu acho que a gente precisa entender que isso é de uma extrema urgência, né? E eu acho que garantir essas vagas não é só dizer que a gente tem vaga para preta, para bicha, para trans, né? É garantir a permanência, mas mais do que isso, assim, é uma terceira camada, é de alguma maneira começar a se dar conta se esse debate que a gente está promovendo não é um debate que por si só já é excludente, né? Não é um debate que por si só, a partir de determinadas categorias do nosso pensamento, já não produz uma exclusão de cara, né? Ou seja, não à toa que se a gente, infelizmente nem todo mundo está com a câmera aberta, mas a gente for olhar quem é que está aqui, quem que está se interessando ou acessando esses espaços, a gente vê que ainda continua sendo a mesma coisa, né? Então, o que eu queria começar é com uma certa dica tarefa zero aí. E depois eu elenquei alguns pontos, mas a Manola vai me situando aí do meu tempo. Bom, eu acho que dessa dica zero que eu começo assim pensando, em praticamente todos os espaços de psicanálise que eu vou, eu percebo que existe uma tradição instaurada pelo movimento, o pensamento psicanalítico, né, de falar do agora a partir de conceitos antigos, né? Por exemplo, a gente vai falar de pessoas trans a partir de um édipo ou a partir de uma teoria da sexuação, né? Como se esses conceitos fossem fixos, imutáveis, né? E uma insistente tentativa de como que eu vou encaixar uma travesti no édipo, ou como que eu vou pensar a estrutura, ou seja, qual é a estrutura da não binaridade, a neurose, a psicose, a perversão, né? Relembrando esse passado aí que a Manoa nos apontou, não tão distante, onde as homossexualidades ocupavam essa mesma lógica, né? Então, acho que o problema dos psicanalistas não é tanto as homossexualidades, as transexualidades, é o problema com a dissidência, assim, né? A gente resiste ao dissidente, apesar disso ser estruturalmente antipsicanalítico, né? Então, bom, acho que isso é um problema, né? Porque a gente não se dá conta de uma certa historicidade que atravessa a produção dos nossos conceitos, né? E mais ainda, o que nos atravessa como analistas, né? Eu acredito que essa questão, que eu estou chamando de questão zero hoje, né, para a gente pensar, é um dos pontos centrais das nossas fraquezas, digamos assim, né? Esquecer de situar o nosso debate, né? A psicanálise ela é uma fábrica de subjetivação, né? Assim como tantos outros discursos, ela ajudou e ainda ajuda a criar com a sua epistemologia, né, uma certa concepção e noção do que é humano e o que não é. Então, antes de nos perguntarmos sobre a questão trans, ou argumentarmos assustados, né, sobre a crise trans estar sobre nós, como muitos vêm fazendo por aí, talvez devêssemos começar nos perguntando sobre a questão dos analistas, ou a crise dos analistas, né? O que querem, onde vivem, quem são eles, né? E aqui eu uso o masculino, obviamente, de forma proposital. Eu acho que mapear essas respostas diante dessas perguntas, né, pode nos ajudar a refletir sobre um certo tipo de analista que é formado por um certo tipo de instituição que tem classe, raça, gênero, sexualidade e que interfere diretamente na forma de como nós vamos escutar, né, a nós mesmos e ao outro, né? Que eu acho que nessa dica zero está incluído o debate colonial sobre parar de utilizar
essa lógica de tornar sempre o outro, né? É sempre o outro, né? Não o analista. Eu acho que eu vou trabalhar melhor isso depois, né? Só para marcar isso de alguma maneira, né? Se fizermos essas perguntas, né, sistematicamente e como um exercício diário, tal como aponta Butler, né? Ou seja, deixar a norma de lado é um exercício diário, né? Então, assim, tanto no setting, nesse jogo que se dá, seja por onde for, né? Mas nesse jogo transferencial, nisso que se produz ali enquanto um certo enquadre, né? Tentando ser o menos normativo possível, mas colocar a norma de lado é um exercício diário. E eu acho que a gente esquece disso. Eu acho que a gente acha que só pelo fato da gente estar dizendo que a gente entende uma estrutura branco, cis, hétero, né, normativa, em agência no nosso pensamento, a gente se protege automaticamente disso, né? E eu acho que é bem pelo contrário, assim. Eu acho que é diário esse exercício, né? Então, quem sabe a gente pode começar agora, assim, né? Nos percebendo, né, que a gente incorre ainda em 2022 em um mesmo erro, né? O erro comum dos psicanalistas, né? Ou seja, Lacan contra Lacan, aqui, né? Que cai na armadilha, né? De meio que tomar toda a experiência diversa do branco, cis, hétero, logos aí como um objeto, né? E hoje não é muito diferente, né? 3 pessoas cis, um evento que tem por título Transidentidades. Bom, mas estando nós advertidos disso, né? Eu tenho certeza que nem eu, nem meu colega estamos aqui para falar sobre pessoas trans, e talvez nem para falar com pessoas trans, mas para falar da psicanálise e sua dívida histórica com o campo da dissidência, né? Então, acho que tem algo que eu tenho nomeado na minha tese, que eu tenho chamado assim, de uma certa apropriação semântica pouco implicada, né? Ou seja, a gente acha que só porque a gente, de alguma maneira, consegue fazer o mínimo exercício de reconhecer, né? Ou quase virou modinha, né? Virou um novo jargão. Agora a gente não fala relação sexual não existe, a gente fala a psicanálise é branco, cis, heteronormativa, né? Então, assim, tem uma certa apropriação semântica pouco implicada dos psicanalistas, né? Então, uma apropriação semântica no sentido de que vão dizendo isso pela nova moda, mas tem pouca ou quase nenhuma implicação diante disso. E o que eu estou chamando de implicação? É da gente se dar conta de como isso está na estrutura das paredes dos espaços que a gente constrói, né? Ou seja, a gente está ainda, às vezes, debatendo com o mesmo ou fazendo o mesmo, né? E isso, de alguma maneira, eu acho que é um efeito e algo que a gente precisa, de alguma maneira, lidar de uma forma mais efetiva e talvez diária, cotidiana, né? Então, acho que não adianta só dizer isso, né? Acho que a gente tem uma certa implicação. E a implicação é trazer, né, essas pessoas para esse debate. E não é trazer pessoas trans para vir aqui falar sobre o que é ser trans. É ler pessoas trans, né? O que elas estão produzindo sobre o seu próprio cuidado, né? Sobre sua própria experiência e produção de corpo e de subjetividade, né? É, de alguma maneira, né, também trazer pessoas trans para falarem sobre seus campos de saberem, sobre suas pesquisas, né? É ampliar esse modo de pensamento que fica meio caduco ali, né? Então, eu acho que é muito bonito dizer isso, e quase como vira um jargão para se proteger, mas eu acho que a gente tem que trabalhar essas defesas, né? Então acho que a chamada do evento, de alguma maneira, tinha por base um pouco isso, assim, né? Trazer um texto que é muito importante, né, para o nosso tempo, que é Eu Sou um Monstro que Você Fala, né? Acho que ele é central, e também eu espero que ele não seja novo, né? Em certa medida, ele é um certo guia, um certo encaminhamento para o nosso dever de casa, porém, com toda a potência que o texto traz, em 2019, nesses anos seguintes, né, o que não faltou foi certas respostas dos psicanalistas sobre essa audácia do Preciado, né? E o principal argumento deles é que Preciado não entendeu a psicanálise, não entendeu bem a psicanálise, né? E aí a minha questão é essa: e nós psicanalistas, estudantes de psicanálise, interessados na psicanálise, nós entendemos a psicanálise? Ou seja, se a psicanálise sempre foi subversiva, né? Se ela desde o princípio apresentou conceitos que nos ajudam a pensar um sujeito que não se assimila, né? E se o faz pagando um preço, né, com seu sintoma, e um certo inconsciente que resiste à normatização, né, qualquer normatização, mas principalmente uma pulsão que não tem objeto, e um certo projeto teórico-político, né? Exemplo das fórmulas da sexuação, que coloca, né, de um lado um gozo de outro lado um gozo múltiplo, justificando, assim, uma certa leitura não binária do Lacan. A minha questão é o que aconteceu, ou o que está acontecendo. Por que tanta resistência? Por que tanta resposta defensiva? Por que tanto desmentido das dissidências sexuais de gênero, né? Onde essa potência se perde, né? Quando ela, de alguma maneira, vai estar psicopatologizando pessoas, né? Isso me faz crer que a psicanálise é subversiva, e os analistas são conservadores, o que não é uma novidade, mas que, de alguma maneira, nós, em pleno 2022, estamos sendo psicanalistas antipsicanalíticos, assim, né?
Quando a gente toma certas demandas que surgem do próprio campo das dissidências pela via do medo ou pela via do susto, né? Pela via do medo é, meu Deus do céu, pessoas trans, né? E pelo susto é, vamos fazer uma reunião do grupo de psicanalistas para saber o que Lacan tem a dizer sobre pessoas trans, né? Então, assim, se a gente continuar tomando pela via do medo e pela via do susto, a gente é totalmente antipsicanalítico, né? Porque a gente não está tomando pela principal via do nosso trabalho, que é pela via do diálogo. E eu acho que isso é contraproducente, assim, né? E esse susto é numa ironia de... Isso acontece, né? Meu Deus, agora existe outra coisa sem ser masculinidade ou feminilidade. Nossa, mas como assim a gente vai suportar uma indefinição, né? Etc, 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 né? Nesse contexto, né, eu tenho observado que o pensamento feminista, os estudos de gênero, os estudos queer, chegaram nos espaços de psicanálise como uma certa toxicidade, assim, né, um certo produto tóxico, né, deixando a grande maioria de analistas tontos, com dores de cabeça, enjoados, confusos, com irritação nos olhos, mas principalmente com uma irritação nas orelhas, né. E já que vocês gostam de Lacan, vocês podem brincar aí um pouquinho com essa polissemia da irritação, né. Enfim. E eu acho que aí, então, nos faz pensar um pouco no que eu tenho, né, trabalhado, que é um pouquinho a ideia de resgatar essa tarefa política, assim, né? Enquanto psicanalistas, analistas interessados, pesquisadores em psicanálise, sei lá, que é analisar, né, a época que a gente está inserido, né, e nos responsabilizarmos minimamente aí pelo nosso lugar, né, pelo lugar que a gente ocupa, né? Porque eu acho que se a gente continuar pensando com as mesmas categorias e com a mesma lógica, né, nada novo vai ser feito ou dito, mas principalmente a gente não vai conseguir escutar, né? Então, acho que por onde eu tenho circulado, eu tenho visto um pouco isso, assim, né? Muitos jovens analistas interessados em pensar uma psicanálise imbuída da tarefa de proporcionar um mundo melhor, né? Enfim, talvez eu seja muito otimista, enfim. Bom, diante dessa tarefa zero aí, né, essa dica zero, eu elenquei 14 pontos, que nem sei se vai dar tempo, mas eu também não me preocupo. A Manola me pontua aí e eu paro, né? Mas de pensar, assim, quais são as nossas tarefas políticas, assim, né? Tarefas políticas, eu estou dizendo, por política eu estou entendendo, assim, de uma certa ação que envolve não só transformação social, mas como um diálogo, assim, né? Como um diálogo que se constrói a partir de um campo coletivo, né? Não só da psicanálise por ela mesma, né? Então, eu elenquei esses pontos, eu vou falando deles, e aí a Manola não esquece de me marcar aí o tempo. A primeira coisa que eu coloquei, sim, como um elemento central, eu acho que uma das coisas que mais me soa estranho é a gente meio que esquecer de uma certa metodologia freudiana de colocar sempre como um certo horizonte ético-político a ideia de que o que a gente não está escutando no nosso tempo, sabe? Porque eu acho que isso se instaura de uma maneira meio estranha, assim, né? Porque é, de novo, colocar a psicanálise contra ela mesma, assim, né? E eu acho que a gente faz pouco esse exercício de pensar, tá, o que a gente não está escutando, né? E a gente tem uma tendência a tamponar essas dúvidas, esses medos, esses receios, né? E logo mais eu vou falar de um conceito bem legal que surge de um psicanalista homem trans, acho legal marcar, assim, né, como referência, que é uma ansiedade impensável, assim, né? Mas vou guardar um pouquinho o spoiler. Então, acho que a primeira coisa é a gente se dar conta disso, assim, o que a gente não está escutando, né? E fazer esse exercício contínuo de estar se perguntando um pouco sobre isso. Mas eu acho que a tarefa número 1, quando a gente vai pensar o campo da dissidência, e não necessariamente as transidentidades, mas eu acho que elas ocupam hoje, como provavelmente, né, o Eduardo vai comentar, um certo lugar na cena política, né? Mas eu vou pensar pela dissidência, né? Não acho que tão distantes, assim, totalmente deslocadas, acho que tem essas particularidades, que é a gente precisa entender, enquanto psicanalistas, que a gente não vai conseguir fazer uma escuta clínica que esteja minimamente implicada, né, nesse contexto que a gente está inserido de contrapatologização, digamos assim, que eu acredito que seja o nosso elo em comum, eu espero, se a gente não transreferenciar a clínica. E transreferenciar a clínica é um pouco isso, assim, né? É a gente parar de estar meio que, né, numa certa repetição ecolárica aí de estar lendo só as mesmas coisas, né? Ou achar que esses conceitos dão conta de pensar tudo, né? Não à toa que a gente tem aí algumas, né, Lacan responde a teoria queer, mas isso Freud já pensou, eu acho que tem uma temporalidade, uma inovação do pensamento e da teorização, mas a gente precisa transreferenciar a clínica. E transreferenciar a clínica é isso, a gente precisa começar a ler pessoas trans, né, escutar pessoas trans, não só nesse lugar de objeto, né, mas nesse lugar de produtoras de uma política, de produtoras de um pensamento, de produtoras de outras coisas que não envolvem só pensar um atendimento terapêutico, clínico, analítico, né. Então, acho que
essa segunda dica aí que eu daria, né, como uma tarefa política para a gente, é transreferenciar a clínica, né? O terceiro ponto que eu elenquei como algo importante é tentar, de alguma maneira, se dar conta da importância de produzir uma produção local e situada, né? Da gente começar a revirar um pouco esse debate, essas perguntas, não só porque a questão trans, o que querem as pessoas trans e tudo mais, mas como que a gente tem pensado no nosso próprio gênero. Por exemplo, por que quando chega uma pessoa trans, a gente tem, sei lá, 70 perguntas no formulário para fazer, e eu não digo no formulário prancheta, eu digo formulário psíquico mesmo. E aí, quando chega uma pessoa cis, a gente não faz essas mesmas questões, né? Então, assim, se chega Maria, mas Maria é trans, por que isso não é trans, como é trans, desde quando trans, mas onde é que está o édipo mal resolvido, algum caminho que foi mal percorrido, mas quando chega uma pessoa cis, é a Maria só, né? Ou seja, por que a gente não situa um pouco esse debate pensando aqui, quem é, né, psicanalista e tal, ou analista? Quando vocês pensaram que eram cis, assim, né? Quando vocês pensaram que eram homens ou mulheres, ambos ou nenhum, né? Como isso afeta vocês, né? Quais são as renúncias que vocês tiveram que fazer ao longo da vida para poder produzir ficcionalmente esse lugar que vocês supõem estável, né? É meio que tirar um pouco as pessoas trans desse lugar de, né, de transição, de movimento, de instabilidade e ver que a própria cisgeneridade é algo que não é estável, que é algo que é tão produzido por essa mesma lógica quanto qualquer campo da dissidência, né? Acho que o que faz a diferença é entender que esse sofrimento ele não é um sofrimento somente intrapsíquico, né? Às vezes nem entra numa categoria de sofrimento, mas enfim. Mas que tem uma dimensão sociopolítica aí, né? Que está, de alguma maneira, produzindo também esses espaços aí de redistribuição de vulnerabilidades, digamos assim, né? E, de novo, assim, não estou dizendo que pessoas trans são vulneráveis ou que todas as pessoas dissidentes são vulneráveis, mas estou dizendo que tem uma lógica estrutural que coloca uma diferença, né? E que essa diferença precisa ser pensada dentro do campo de uma psicanálise aí, digamos, implicada, por mais que esse conceito possa ser um pouco problemático em certa medida, né? A gente também tem que, o quarto ponto seria parar de desmentir essa herança psiquiátrica que ajuda a forjar, de algum modo, né, certos conceitos centrais da psicanálise, né? Como, por exemplo, as próprias categorias estruturais, né? Então a gente vive dizendo, mas perversão não é perversão, psicose não é psicose, mas o que vem de carga, né, semântica imaginar em cima disso é um trabalho a ser desfeito, assim, né? Acho que a gente faz pouco isso, em certa medida, né? A gente faz para os nossos, ou a gente pressupõe que o outro sabe, né? E nem sei se essas categorias são as que funcionam. Nem sei se a gente precisa delas de algum modo. Alô, polêmico, mas enfim. Mas acho que, para além desse debate sobre estrutura e psicopatologia, eu acho que a herança psiquiátrica ainda tem um efeito que a gente desmente, né? E eu acho que há uma tarefa nossa se dar conta disso quando a gente vai escutar, né? Principalmente aqui no nosso recorte da dissidência, né? E agora vem o quinto ponto que eu acho que é legal de trazer, o Griffin Hansberry, que é um analista trans, né? Que tem ficado bem famoso, assim, ele é apreciado, enfim. Acho que é uma referência legal de ter, que ele vai trazer um texto chamado Ansiedades Impensáveis, pensando mais no debate com o Winnicott. E ele vai dizer algo que é bem importante, que eu acho que já está circulando de uma maneira legal, e talvez para alguns seja meio óbvio, mas que é de analisar a contra-transferência que surge, né, no setting, né? Ou seja, e aí, só que ele faz uma tensão a mais, ele vai dizer assim, que acho que contra-transferência, tá, os sentimentos do analista que vão estar surgindo ali desse encontro, né, com o paciente e tal. Mas ele vai dizer, não é só isso. Não é só a gente ver o que é nosso ali, as nossas morais, os nossos preceitos. É a gente se dar conta que sempre que um analista cis vai escutar uma pessoa trans, o que surge ali é uma ansiedade impensável. Mas, por mais bem intencionada que a pessoa cis seja. Porque o que vai estar em jogo ali é um sentimento antitrans. E o que seria esse sentimento antitrans? Que é, de alguma maneira, pela pessoa supor que a sua cisgeneridade é estável, né, ela vai gerir uma vida a partir de valores cisgêneros, né? Então, assim, o trans ameaça essa estabilidade do cis inevitavelmente, em menor ou maior grau, né? E aí ele vai falar que esse sentimento antitrans surge a partir dessa ansiedade impensável, se a gente quiser pensar uma angústia impensável, para ser mais debate psicanalítico, talvez, que ele vai dizer assim, olha, essa ansiedade impensável, ela vai aparecer, né, principalmente por uma negação da realidade trans, né, porque vai estar, de alguma maneira, né, esse analista vai estar marcado pela ideia de que um corpo ele é binariamente imutável, né, acho que isso é um fator legal, mas ele vai elencar 4 pontos, e eu acho que esses 4 pontos são bem importantes, assim, né. O primeiro deles, ele vai dizer que
quando um analista cis está escutando uma pessoa trans, ele vai colocar em jogo a ideia de que a pessoa trans está se enganando, né? Então, que eu estou me enganando, que isso é uma confusão, e que eu preciso, de alguma maneira, reencontrar o meu eixo para estabilidade, né? Uma certa segurança ontológica, digamos assim, né? Então, a estratégia aí que o analista vai ter é, de alguma maneira, negar essa realidade, né? Negar essa existência, digamos assim, trans, né? O segundo ponto seria que, né, a pessoa trans, então, se tornaria sem gênero ou sairia do gênero, né? Como se o gênero fosse essa categoria fixa, né? E então a pessoa de alguma maneira teria aí algum sofrimento que envolveria essa saída do gênero, né? Ou se tornar sem gênero, digamos assim, como se isso fosse impossível, né? O terceiro ponto, ele vai dizer que o analista vai imediatamente pensar que esse corpo trans vai se despedaçar, principalmente porque partes importantes serão perdidas, né? E aqui acho que é um prato cheio se a gente for ler alguns textos recentes sobre psicanálise e questões com pessoas trans, né? E o quarto ponto, e mais importante, que ele vai dizer, é que eu vou enlouquecer, né? Que a pessoa trans vai enlouquecer, né? Ele coloca eu porque ele está escrevendo um pouco, né, sobre ele também enquanto homem trans e analista, né? E ele vai dizer que isso tudo faz com que essas ansiedades impensáveis produzam a impossibilidade do analista pensar a sua contra-transferência a partir do reconhecimento das suas ansiedades infantis primitivas. Ou seja, essa lógica, né, de que não foi possível para mim, então não é possível para ninguém, também estabelece ali uma relação que está em jogo quando um corpo cis encontra um corpo trans, né? Ou um corpo cis encontra um corpo dissidente, digamos assim, né? E aí ele vai pensar um pouco a importância de a gente, de alguma maneira, marcar essa relação do social com o intrapsíquico, que eu acho que esse é um debate importante também, né? Que entra aí como eixo ponto 6, digamos assim, né? Ou seja, de que esse sofrimento ele não é só um sofrimento intrapsíquico, que ele tem uma relação com o social, mas não é só essa coisa Freud mostrar na civilização, sabe? Todo sofrimento social também é um sofrimento individual. Não é só isso, assim, né? Acho que tem uma camada a mais, que é pensar esses processos de subjetivação e pensar que efeitos que essa violência tem sobre o corpo, né? Porque acho que às vezes, pelo menos na minha experiência clínica, as pessoas nem se dão conta disso, né? Algo parte como dado, né? Algo parte, ou seja, não é nenhum reconhecimento de que é possível existir, ser e construir algo para fora dessa captura cisnormativa, para a gente pensar aqui nesse recorte que eu estou trazendo, né? O sétimo ponto que eu pensei é sobre uma ideia de pensar por que é tão difícil, né? Isso tem parecido muito assim nas supervisões que eu tenho dado. Por que é tão difícil para os analistas suportarem a contradição, assim, né? Ou suportar uma certa indefinição? Por que a gente tem que aprisionar o sujeito a categorias que não funcionam para ele? Seja de masculinidade, feminilidade, por que a gente não consegue suportar ambas ou nenhuma, né? Assim, por que a gente fica tão defensivo ou o que a gente de alguma maneira não consegue analisar em nós mesmos, que não consegue de alguma maneira oferecer para o sujeito uma análise que pode ser uma oficina, assim, né? Uma oficina de invenção de si, né? Uma análise acho que é um pouco isso, é um lugar de invenção, de criação, né? Não um lugar de coação, assim, né? De alguma maneira aprisionar o sujeito numa certa jaula. E eu acho que a gente tem de alguma maneira. Ai, desculpa. Estona. A nossa colega Ruth Nadim pediu para você falar um pouquinho mais devagar e eu, infelizmente, tenho que te avisar que estamos nos 20 minutos, tá bom? Tá bem, não tem problema. Muito obrigado. Bom, eu posso deixar os próximos pontos também para um outro momento, ou posso até enviar para a Manola, enfim. Mas eu acho que, enfim, acho que eu estou imbuído aí da tarefa de estar pensando continuamente o que a gente tem que fazer, assim, né? Porque acho que a gente, de novo, né, só dizer que a psicanálise é branco, cis, heteronormativa, acho que não resolve muita coisa. Acho que é essencial, acho que é importantíssimo, mas eu acho que a gente tem aí, né, de alguma maneira, começar, em certa medida, olhar para esse fazer clínico, né, fora de uma certa dinâmica que coloca as dissidências sexuais de gênero só dentro de uma lógica de sofrimento e tristeza, né? Ou seja, é um trabalho só sobre morte, né? Não um trabalho sobre condições de vida, né? E assim, para finalizar, né, eu acho que todas essas questões que eu estava trazendo, né, acho que estão a exigir de alguma maneira uma nova ética, assim, né? Uma certa forma de sensibilidade, uma estratégia, né? Não sei se de empatia, não sei se essa palavra é bacana para a gente usar, que consiga colocar a psicanálise contra ela mesma e a partir dela, né?
Então, assim, uma sensibilidade que vai envolver, talvez, um debate com outros interlocutores, como a gente está fazendo aqui, né? E aí isso me faz questionar, em certa medida, o estado epistemológico que a gente está hoje, né? Quase 150 anos após a invenção do Freud, 70 anos após a leitura do Lacan ali, né? E tantos outros autores que a gente precisa olhar, né? O que a psicanálise está pensando aí em relação ao sexo, né? Ferramentas de análise das relações sexuais, do sexual enquanto disposições de discurso, dos gêneros, enquanto produção de corpos múltiplos, de sexualidades, enquanto práticas e invenções de prazer, né? Ou seja, se a gente quiser se reinventar e se reconectar com essa origem, né, subversiva, acho que a gente precisa dialogar com essas teorias, né? E deixar, de alguma maneira, a gente se influenciar e se instruir por outras experiências eróticas e políticas, né? Para que a gente mantenha um pouco essa vitalidade da psicanálise, né, enquanto uma teoria crítica e inventiva, né? E eu acho que eu queria encerrar assim, a minha fala trazendo uma citação que eu achei bem legal, assim, do último livro da Laurie Lofer, né, que ela vai falar assim: só existem duas psicanálises, a da mímica e a do risco, né? Aquela que repete constantemente Sigmund Freud e Jacques Lacan, e aquela que se liberta para, paradoxalmente, fazer ouvir melhor a sua extensão e a sua invenção, assim, né? E eu achei isso legal, assim, né, do risco, porque eu acho que a gente está meio careta, assim. Por mais que a gente esteja bem intencionado, eu acho que a gente ainda está bem careta, né? Enfim, muito obrigado e fico ansioso aí pelas perguntas e questões. Você não imagina como foi difícil te avisar sobre o tempo, porque esses 10 pontos foram instrumentais. Esses 10 pontos foram esclarecedores e a gente chegou apenas até nem a metade. Se você puder realmente divulgar isso, eu passo para as pessoas inscritas, porque eu acho que vai instrumentalizar muito, né, a capacidade da gente refletir. Então, agora, nós vamos para o Eduardo. Né, Eduardo? Bem, boa noite. Todas, todos, todes. Queria, obviamente, agradecer a SBPRJ, mas, sobretudo, a Manola, que foi responsável pelo convite, né, e ao pessoal do Fórum Permanente de Violência e Cultura e do Departamento de Difusão. O que eu vou tentar fazer nesses 20, 25 minutos é um pouco dar testemunho do meu percurso, né, em torno da questão das transidentidades ou das dissidências de gênero, né? Enfim, um percurso que é teórico e clínico, né? Ele começa por uma investigação em torno da questão identitária, né? E nos últimos anos eu estava me dedicando um pouco a uma crítica das leituras contemporâneas da ideia de perversão, né? E, sobretudo, a ideia de perversão social, né? Tentando destacar a dimensão moral dessas leituras, né? E procurando apontar alguns problemas aí. Foi por esse caminho que eu cheguei na questão transidentitária, porque, de certo modo, essa postura que o Stoner classifica de uma forma muito decisiva de transfóbica, ela é herdeira, né, de certas leituras da própria homossexualidade, né? Se a gente pegar alguns textos, a gente vai ver coisas muito engraçadas, né? A gente, por exemplo, tem um texto da Rudina Score, né, onde ela faz uma defesa, né, da homossexualidade, faz uma crítica, né, sobretudo ao Nico Nicolaides, que é um psicanalista suíço, né? E é muito interessante porque as coisas pelas quais ela recrimina o Nicolaides por afirmar em relação à homossexualidade, ela em seguida, né, num texto pouco posterior, afirma em relação à dita transexualidade, né? Então, há um eixo moral aí que permanece, né? E isso foi um pouco condutor, né, do meu percurso teórico. E do ponto de vista, obviamente, há um outro eixo, que é um eixo clínico, né, que começa com a minha inserção no ambulatório de acolhimento a pessoas trans, né? E se prolonga depois no serviço de psicologia da universidade. Hoje a gente tem um projeto, né, de escuta, né, LGBTQIA+, enfim. Então, tem esses eixos teórico e clínico, e é um pouco né, me levaram a um determinado percurso. Eu vou tentar um pouco dar testemunho desse percurso. Ele começa por uma questão, né, que, para mim, é muito forte, muito firme, que é assim: por que as transidentidades se tornaram uma questão tão central, né, no contemporâneo?
né? Politicamente, a gente tem parlamentos discutindo quem pode ir a qual banheiro, né? A gente tem um debate público intenso, né? Se vocês, tanto no campo, sobretudo no campo conservador, né? Temos lá a nossa ministra dizendo menino veste azul, menina veste rosa, né? Temos uma revista inglesa chamada Spiked, que é uma revista conservadora, onde ela tem publicação semanal e, pelo menos, tem sempre uma matéria criticando o movimento trans, né? Então, é um tema, é uma questão central politicamente e é uma questão central para a psicanálise, né? Enfim, tem se tornado, o volume de produção, né, sobre transidentidades, sobre transexualidade, transgênero, etc. Depois eu vou justificar um pouco por que eu estou usando transidentidades. Mas, enfim, essa produção é crescente, né? Ainda que seja uma produção meio paradoxal, né? A gente fez uma pesquisa com os alunos aqui de PIBIC, de iniciação científica, de revisão da literatura, e eu vou dar um dado para vocês. Em 35 artigos, né, publicados recentemente, nos últimos 5 anos, salvo engano, sobre transgênero, com esses descritores, apenas um tinha material empírico, apenas um tinha material clínico. Todo o restante era repetição teórica. Então, se a gente acredita, né, que a teoria ela é uma tentativa de elaboração, né, do impacto contratransferencial do discurso dos nossos pacientes, ou seja, que nós elaboramos teoricamente para dar conta do que escutamos e vivemos na nossa clínica, né, é paradoxal, para não dizer um pouco ridículo, né, que a gente tem uma produção teórica imensa sem nenhuma base clínica, certo? Então, mas temos essa questão, né? Então, há um debate em torno, né, das experiências transidentitárias. Eu vou dizer por que eu uso transidentidades, eu vou antecipar um pouco a minha fala. A ideia de transidentidades é uma ideia que vem de uma socióloga trans, né? É um termo muito comum na militância francesa, que procura oferecer uma espécie de guarda-chuva, né, a uma série de experiências subjetivas muito distintas, né? Desde a pessoa, né, que demanda uma cirurgia de transgenitalização, né, e aspira a algum tipo de conformidade sexual, né, ou seja, algum tipo de conformidade entre gênero e genital, né, ter uma vagina para poder se dizer mulher, por exemplo, né, mas ela engloba também pessoas que recusam qualquer denominação de gênero, né, como Judith Butler, que se declara de gênero neutro, por exemplo, certo? Ou pessoas ditas não binárias, né? Ou simplesmente pessoas que demandam reconhecimento de gênero sem nenhuma correspondência congenital, né? Mulheres com pênis, homens com vagina, né? E uma série de corpos, né? Desculpa que o vento desestrutura, né? Uma série de corpos, né, produzidos, como todos os corpos são produzidos, você não falou um pouco disso, retomou um pouco a ideia do Preciado, né, de corpos produzidos em dissidência, né, em desacordo com a norma binária de gênero. Mas a ideia de transidentidades, ela também nos permite abandonar categorias como transexualidade e transexualismo, que são categorias patológicas, são heranças que a gente guarda da psiquiatria e da sexologia do século XIX e do começo do século XX. Ela é uma noção que destaca a questão identitária, né? A questão da identidade, da autoimagem, né? Daquilo que os winnicottianos chamam da construção de um si mesmo. E mais do que isso, para mim tem uma vantagem, talvez a mais genial, é que a ideia de transidentidade nos dirige o foco para uma experiência. Há uma experiência transidentitária, né? Mas ela não permite a substantivação. Então, quando a gente fala de transexualidade, eu posso falar do transexual, mas não faz o menor sentido eu falar de uma pessoa transidêntica ou transidentitária. Ela vive uma experiência transidentitária. E isso desloca um pouco, né, nos permite nos deslocarmos dessa atribuição interna, né, dessa experiência a uma disfunção
ou um acidente no percurso de desenvolvimento de estruturação subjetiva do indivíduo, certo? O que também me parece importante. Enfim, retomando um pouco, feita esse breve parêntese para justificar a ideia de transidentidades, né? Então, eu começo por essa pergunta. Essa pergunta me inquietava, né? Por que é tão importante, né? Por que uma população tão marginalizada, tão minoritária e tão menorizada, né, ocupa esse lugar central no debate público? Por que pessoas que não procuram análise, né, até porque não tem dinheiro para pagar por uma análise, se tornam um objeto epistêmico privilegiado do discurso psicanalítico? E por que as pessoas trans incomodam tanto os psicanalistas, né? Há uma linha de combate, né, às transidentidades no pensamento psicanalítico, uma linha muito clara, com representantes muito claros, sobretudo na França, né? Jean-Pierre Lebrun é um deles, Charles Melman é outro, né? Jacques Lamillet é um terceiro, né? Talvez não por acaso estejam todos situados no campo lacaniano, mas não é só. Você tem a Colette Schillan, que não é propriamente uma lacaniana, trabalha com uma referência muito em cima do próprio Robert Stoller e do Green, vai ser muito dura, né, no sentido da aproximação, da clássica aproximação entre transidentidade e psicose, falando de um desejo do impossível, de um engano, de um logro, né, de uma mudança que não muda, porque a verdade cromossômica permanece. Enfim. Há uma linha de combate efetiva, né, ao movimento trans, e isso me inquietava, né? Eu fui, então, pensar nisso, né? Quer dizer, de um lado, você tem as demandas de reconhecimento das pessoas trans, a sua presença política. Do outro lado, você tem, ao lado disso, você tem a presença crescente, né, de adolescentes que se declaram trans, né, ou não binários, que recusam essa divisão binária entre gêneros. E, do outro lado, você tem essa resistência maciça, né, que, por um lado, ela oferece uma certa continuidade, é uma posição conservadora de muitos psicanalistas. A gente não pode esquecer, quer dizer, eu estou muito marcado pelo contexto francês, né? Mas a gente não pode esquecer a resistência que os psicanalistas franceses fizeram ao PACS, né? Ao Pacto Civil de Solidariedade, que é o correspondente da nossa união estável, né? A gente não pode esquecer das diversas manifestações, né, que foram feitas contra a adoção por casais homoparentais lideradas por psicanalistas, né? Então, há uma continuidade, mas há algo de particular, né, na questão trans. Não é em torno desse particular, desse singular, que eu fui me interessar, né? O que eu tentei fazer no livro, que eu venho tentando fazer nesses últimos anos, é um pouco mapear esse debate, né? E com um foco muito específico para mim, né, ou com interesse muito meu, que é o seguinte: quais são as questões postas à psicanálise por esse debate, né? Como diz o Sona, quais são as tarefas que nos são colocadas, né? E é um pouco em direção a isso que eu vou me encaminhar, certo? Então, esse debate ele começa, né, com uma provocação, né, à psicanálise, feito pelos estudos de gênero, feito pelos estudos queer, feito pela militância trans, né? Há um texto famoso, importante, anterior mesmo à questão trans, do Didier Ribon, que se chama Escapar à Psicanálise, né? Enfim, a partir daí, esse é um exemplo tocante, né, pelo título, né, e pela dureza do argumento, né? O Didier Ribon diz: desistam da psicanálise, ela será sempre normativa, né? Eu não acredito nisso, eu acho que nós temos esperança, acredito, aliás, que temos um grande potencial, né? Mas, para isso, é preciso enfrentar, né, levar a sério essas críticas, né? Tomar esses discursos, né, não como discursos perversos, como propõe uma psicanalista do Rio de Janeiro chamada Vera Paulo Flores, né, que diz que a teoria queer é um discurso perverso, né? Ou um autor francês como Amos Esquiverer, que afirma que o Foucault é um autor perverso, né? A parresia Foucaultiana seria perversa, né? Porque é muito interessante, você acaba perversificando a ética grega, né? Mas, enfim,
Então, a questão tomar esses autores como analisadores da psicanálise, né? Que nos apontem os nossos não ditos, os nossos recalques, né? O que não conseguimos ver, os pontos cegos da nossa contra-transferência, que, portanto, nós não conseguimos elaborar teoricamente, né? Então, essas questões se dão em torno da relação entre norma e patologia, né? Se dão em torno da afirmação da diferença sexual como uma invariante antropológica, ou seja, como algo inegociável que marcaria uma espécie de antropogênese, ou seja, de um processo de constituição do próprio humano, certo? Há efetivamente uma crítica à dimensão moral, né, da psicanálise, né? E é assim que se estrutura esse debate, né? Ele começa por aí. Ele, obviamente, é resultado de uma longa história de insensibilidade e deslegitimação, certo? Uma história que passa, né, por um enquadramento, sobretudo marcado pelo chamado enquadramento diagnóstico, né? Eu diria que a gente tem, para não me perder aqui, eu vou elencar 4 elementos, né, que me parecem, na verdade, 3 elementos que me parecem fundamentais, né, nessa longa história de insensibilidade. Primeiro é a prevalência do modelo diagnóstico etiológico. Em segundo lugar, a afirmação de um saber prévio, né, e uma espécie de posicionamento soberano da psicanálise enquanto único discurso capaz de enunciar a verdade sobre o sexo, o gênero e o sujeito. Em terceiro lugar, a permanência do que eu chamo de modelo ou matriz da inversão sexual. Ou seja, o modo como continuamos pensando o gênero a partir da questão da orientação sexual, né? Reforçando, portanto, a matriz heteronormativa, né? Ou seja, até hoje, se você pegar um texto do Marco Antônio Coutinho Jorge, na Natália Travassos, um livro que fez bastante sucesso no meu psicanalítico, publicado em 2020 ou 2021, né, eles vão dizer que eles vão produzir uma etiologia, né, sempre é um modelo diagnóstico etiológico. Quer dizer, primeiro você identifica um quadro clínico, uma disfunção, e vai buscar a sua causa, né? Então, eles vão supor uma etiologia da transexualidade, das femininas, mulheres trans. Eles vão explicar as mulheres trans dizendo que se trata de uma homofobia introjetada, né, e uma recusa da homossexualidade. Ou seja, as mulheres trans desejam a mudança de sexo porque, na verdade, não aceitam são homens que não aceitam a própria homossexualidade e querem se conformar à norma heterossexual, né? Esse modelo, né, que preserva a matriz heteronormativa é muito mais uma fantasia psicanalítica do que, né, algo que marca a experiência da maioria das pessoas trans. Mas o modelo diagnóstico etiológico faz mais do que isso, né? Esse modelo que começa pela aproximação com a psicose, né, depois se desloca para uma hipótese perversa, vai tentar explicar o próprio Marco Antônio Coutinho Jorge e a Natália, vão tentar explicar os homens trans como uma epidemia de histeria, né? Enfim, todos esses modelos eles vão supor, né, uma unidade entre uma série de experiências que são absolutamente diversas e múltiplas. Certo? Esse é o primeiro impasse produzido por esse modelo diagnóstico etiológico. Então, você supõe uma disfunção, vai buscar uma origem, e com isso você produz uma unidade entre experiências radicalmente distintas. Não existe uma transexualidade, né? Isso é uma herança que a gente guarda, né, da figura do dito transexual verdadeiro, proposta por Stoller há mais de 60 anos. Não é possível, vocês devem ver, né? Eu espero que vocês vejam, conheçam, encontrem pessoas trans, né? E vocês vão perceber muito claramente que essas pessoas não têm absolutamente nada a ver com o que é descrito pelo Stoller, né? Tem um texto muito interessante da Patrícia Garoviti, né, que ela vai defender o Lacan, né? O Lacan tem uma famosa cena que é descrita pela Catherine Milhaud no livro dela, acho que é Minha Vida com Lacan, em que ele entrevista um paciente do Hospital Santana que se apresenta como transexual, né, e uma hora diz assim: ah, meu velho, você é um homem, né?
E isso é citado, Stona gosta muito de citar essa frase, o Tami Ayush, como um grande exemplo da transfobia do Lacan. E a Patrícia Garovici vai mostrar, né, que não se trata de transfobia e vai tentar sustentar a hipótese de que o Lacan está certo, né, de que se trata efetivamente de uma psicose, né, e que essa intervenção do Lacan é uma intervenção analítica. Certo? O que é mais interessante nessa história é que a demonstração da Patrícia Garovici mostra claramente para qualquer pessoa com o mínimo de atenção que aquele sujeito descrito, aquela experiência descrita é radicalmente diferente das experiências que encontramos hoje. Ou seja, o esforço dela em provar que o Lacan estava certo, em afirmar que aquele sujeito é uma psicose, torna insustentável afirmar que as pessoas que vivem hoje experiências transidentitárias sejam psicóticas. Muito claramente. Né? Então, esse modelo diagnóstico etiológico ele produz essa unidade que não existe. Né? Enfim, ela é imposta de fora. Certo? Ela supõe uma anterioridade da teoria. Enfim, eu não sei se eu pensei ou se eu cheguei a dizer, né? Mas se a teoria é uma elaboração da contratransferência, a gente precisa do dado transferencial para produzir teoria. Certo? A teoria ela não pode ser uma antecipação. Tem aquele textinho lindo do Freud, de 1912, Recomendações ao médico que pratica a psicanálise, onde ele diz: o caso clínico se constrói quando o paciente vai embora. A hipótese diagnóstica ela é formulada quando o paciente vai embora, a partir da dissolução da transferência. Certo? A hipótese, no Lacan, se trata tanto, né, da psicose estrutural, não desencadeada para explicar a dita transexualidade, mas no Lacan o diagnóstico estrutural se dá na transferência. Mas as pessoas estão diagnosticando as pessoas trans por artigos de jornal, né, por uma espécie de semiologia barata, né, de uma fenomenologia absolutamente vulgar. Certo? Agora, esse modelo diagnóstico, além dessa afirmação de um saber prévio, ela produz um efeito muito nefasto, né, e que inviabiliza a clínica, que é o fato de que a hipótese etiológica impõe ao sujeito uma história. Né? Ou seja, ele impõe um entendimento da sua história de vida. Diz o que aconteceu. Agora, o grande trabalho clínico, o grande desafio clínico, o grande trabalho clínico, o trabalho analítico, né, efetuado por essas pessoas quando a gente escuta, é exatamente a produção de uma memória singular. Né? Se a gente pensar, vou dar um exemplo, vou tratar de uma maneira um pouco simplificada, mas o que a gente tem numa experiência de uma pessoa que tenha feito, digamos, uma opção por uma transição de gênero, né, ainda que esta pessoa saiba que a conformidade sexual não existe, né? Porque uma das frases mais marcantes que eu ouvi de uma pessoa trans foi a seguinte: eu não estou em transição, eu sou em transição. Né? Essas pessoas nos mostram que a estabilidade identitária é uma ilusão, elas sabem disso muito mais do que a gente, elas vivem isso cotidianamente. Né? Ou como Eduardo, é horrível, tá? Mas já estou chegando nos meus 5 minutos? 21 minutos, tá? Nós estamos com 21 minutos. Horrível. Poxa! Então, olha, eu disse que me comportava bem, hoje me comportei mal, mas enfim, mas eu vou... Então, esse modelo diagnóstico etiológico é um modelo que está instituído nas leituras das experiências trans, ele produz... Ele é absolutamente inefetivo, no sentido de que ele inviabiliza qualquer escuta analítica. Certo? Mas o que eu comecei dizendo, né, é que... As experiências transidentitárias colocam tarefas para a psicanálise. Né? Então, eu vou retomar essas tarefas e talvez fique talvez dê um pouco de amarração ao que eu vim dizendo. Primeiro, né, ela nos obriga a uma discussão sobre o estatuto das nossas teorias. Né? No sentido de que essas teorias precisam estar ancoradas naquilo que o Renato Mezan chama de uma matriz clínica. E que precisamos trabalhar com as matrizes clínicas que efetivamente se apresentam nos nossos consultórios. Essa ideia do Mezan é a ideia de que toda teoria, toda e qualquer teoria psicanalítica, desde o Freud, é feita como elaboração do discurso dos pacientes. Né?
Então, a gente precisa pensar qual é a nossa matriz clínica hoje. Né? Essa é uma primeira tarefa. Né? Em segundo lugar, a gente precisa pensar no lugar da psicopatologia na nossa clínica. Né? Ou seja, em que medida, né, a classificação diagnóstica ela é condição para uma análise ou ela é algo que, de alguma forma, pode funcionar como resistência a uma escuta analítica, inviabilizando a atenção flutuante e, por conseguinte, a associação livre do paciente. Certo? Interrogar a psicopatologia significa também colocar em questão o nosso vínculo com a nossa herança genealógica da psiquiatria, né? E colocar nosso vínculo a um dispositivo médico-terapêutico. Ou seja, qual é o objetivo no nosso tratamento de uma análise? É corrigir uma disfunção? Né? É produzir algum tipo de eficiência funcional? Certo? O que fazemos, né, quando fazemos análise? Quais são os objetivos possíveis de um tratamento fora do enquadre psicopatológico? Certo? Em relação à ideia de que a psicanálise se tornou uma espécie de guardiã das fronteiras do humano, né? Se a gente pegar esses autores, eles vão dizer a genealogia está ameaçada, a humanidade está ameaçada, a ordem simbólica está ameaçada. Eu perguntaria, dizer, não é o momento da psicanálise se colocar, né, esta questão? Somos nós os guardiões das fronteiras do humano? É possível para a psicanálise sustentar, né, se colocar como fundamento moral ou sustentar, né, uma antropogênese, né? Identificar o que nos define como humanos? Né? Ou, ao contrário, não é a clínica psicanalítica um espaço privilegiado para a produção de novas formas de existência? Né? Há outras tarefas, né, que se referem, por exemplo, à questão identitária. Qual é o lugar da identidade na nossa clínica? Né? Como lidamos com essa forma de racionalidade que produziu uma forma específica de subjetivação hegemônica na modernidade e vinculada à ideia de um indivíduo proprietário de si e de certos atributos, estável, fiel a si mesmo. Qual é o lugar? E não se trata apenas do ponto de vista clínico ou subjetivo. Né? Como lidamos com a questão identitária na nossa vida cotidiana, na sua dimensão política? Por exemplo, qual é o lugar social do psicanalista? Né? Quando a gente está falando das condições de escuta, eu acho que o Stona trouxe isso de uma maneira muito marcante. Assim, qual é o nosso lugar social? Né? E como nós lidamos com essas pessoas que nós não reconhecemos, por simplesmente que não as conhecemos? Né? No debate, eu tive a oportunidade de ter um debate frente a frente com o Jean-Pierre Lebrun. Eu estou terminando. Okay. Só um minutinho. Com o Jean-Pierre Lebrun. E o que eu disse a ele foi o seguinte: não é apenas o fato de que o senhor nunca atendeu uma pessoa trans, nunca escutou uma pessoa trans no seu consultório, mas quantas pessoas trans nós convivemos, sabemos, convidamos para um copo de vinho, né? E aí foi muito interessante que uma psicóloga da Salpêtrière, que atende adolescentes trans, disse: a minha perspectiva mudou exatamente a partir do momento que eu comecei a conviver com essas pessoas. Né? Então, me parece que temos aí alguns desafios. Né? E eu vou terminar com uma citação que eu gosto muito, que é o finalzinho do primeiro capítulo do meu livro, sobre transidentidades, que se refere a 3 posições necessárias para que essas tarefas possam ser conduzidas, em minha opinião, né? Como resultado desse meu percurso, né? Como forma de criar condições para elaborar a minha experiência transferencial com a escuta dessas pessoas. Então, eu diria que nós temos 3 tarefas. Primeiro, deixar definitivamente de lado categorias como transexualidade e transexualismo. E, com isso, colocar finalmente em questão nosso vínculo com a psiquiatria do século XIX e, ao mesmo tempo, nosso lugar no dispositivo médico-terapêutico contemporâneo. Em segundo lugar, recusar qualquer posição soberana da psicanálise em relação ao saber e abrir mão definitivamente da vontade de enunciar uma verdade universal e definitiva sobre o sexo, o sujeito ou o que quer que seja. Terceiro, e para mim o mais importante, realizar uma escolha que me parece ser, ao mesmo tempo, uma tarefa ético-política urgente. E essa escolha é: ou usamos a psicanálise para sustentar e defender as formas atualmente possíveis de existência,
e de organização social, ou, na direção contrária, nos dedicamos ao impossível e fazemos do espaço analítico um campo de experimentação ética para a produção e legitimação de existências outras e também de novos modos de vivermos juntos. Obrigado, desculpa ter ultrapassado. Agora, a nossa colega Evelise vai ler as perguntas do chat e iniciar o nosso debate, né? Boa noite. Na realidade, abrir, né, para que as pessoas possam fazer perguntas, porque até agora não teve nenhuma pergunta aqui, tiveram alguns elogios. Então, eu gostaria de colocar algo que me impressionou muito quando eu apresentei sobre o livro da Rodinesco a respeito do eu soberano e as derivas identitárias, que foi justamente essa posição de um determinado segmento da psicanálise francesa que dialoga com aquilo que eles chamam de ideologia de gênero, e não com a teoria de gênero. E dizer que me pareceu que isso faz parte, sim, de ações políticas integradas a partir de vários atores sociais, psicanalistas, que colocam a questão transidentitária como uma epidemia e, então, como uma questão de ideologia. E dizer que, de alguma forma, nós aqui, nos últimos anos, não estivemos distantes disso, não é? Com a questão da escola sem partido, sem ideologia de gênero, com questões ligadas ainda ao aumento de violência em relação à população trans. Então, de certa forma, esse discurso que coloca, né, que as transidentidades não são um fato biológico ou científico, mas uma ideologia disseminada por ativistas que buscam converter o maior número possível de pessoas e que, como tal, não devem ocupar um lugar, principalmente nas escolas, me parece que trata desse aspecto da violência que não pode ser negado. Não sei se você quer que a gente fale, mas eu vou só fazer um convite. Na próxima semana, no dia 22, vai haver um evento na UERJ, que se chama exatamente Epidemia de Transfobia, que vai discutir isso, enfim, com pessoas da Colômbia, da França, da Argentina e daqui do Brasil, né, um pouco, e da Suíça, eu acho, um pouco o modo como a transfobia é basicamente uma categoria e uma ferramenta política, né? Enfim, eu vou ter o prazer de estar lá para discutir um pouco isso no campo da psicanálise, muito provocado pela publicação no Brasil do livro da Rodinesco, enfim, em que ela faz acusações, inclusive a Laurie Lofé, Henrique Fassan, que estará no evento, enfim, e Tami Ayush. Mas isso, enfim, há muitas coisas envolvidas nessa história. Efetivamente, o Henrique Marty publicou um livro. O Henrique Marty é um especialista no Barthes, é um professor de literatura da Universidade de Paris, e publicou no ano passado um livro que se chama O Sexo dos Modernos, onde ele tenta fazer uma desconstrução da Judith Butler, né? E ele anuncia logo no início do livro, na introdução, que o gênero é a última grande ideologia do Ocidente moderno. Então, a adoção por psicanalistas e por intelectuais, pretensamente de esquerda, de uma categoria, né, construída, né, pelo cardeal Ratzinger, né, e que vem sendo utilizada fortemente pelo discurso conservador, me parece muito preocupante, né? Óbvio que a gente pode até ter um livro muito interessante de um sujeito chamado Geoffroy de la Gaznerie, que é um leitor de Foucault, e ele vai dizer, ele tem um livro muito polêmico, onde ele sustenta a tese de que Foucault tem uma certa adesão ao neoliberalismo. Mas esse livro, que no geral eu considero ruim,
né, do qual eu discordo bastante. Ele começa com um capítulo muito interessante, mostrando como grande parte da esquerda aderiu a uma semântica conservadora, né? Então, categorias tradicionais do pensamento conservador, como ordem, lei, comunidade, foram adotadas pelo pensamento de esquerda. Agora, muitas outras questões do livro do Martí, que foi um livro que foi muito utilizado pelo Jacques Canamilé para fazer a crítica do movimento trans, e para criticar Butler, enfim. E há muitos problemas ali, né? E inclusive uma certa afirmação francesa e uma desqualificação do pensamento anglo-saxão, muitas coisas ali envolvidas. Mas, enfim, acho que estão Eduardo, surgindo perguntas. Eduardo e Stona, o Eduardo Fraga pergunta: o que vocês acham deste movimento de LGBTs procurarem atendimentos apenas com psicanalistas LGBTs? E vou seguir aqui, que a Almira Rodrigues pergunta, diz, né, gostaria de ouvir sobre as experiências de não binariedade e de pansexualidade tão relatadas pelos jovens em seus blogs e canais no YouTube. São importantes testemunhos, né? Então, são essas duas questões, depois tem os elogios. Você quer começar respondendo, Stone? Claro, posso sim. Bom, eu acho que essa questão de LGBTs procurarem LGBTs, eu acho que diz um pouco dessas tarefas que a gente estava apontando, né? Que acho que, em certa medida, uma grande maioria de psicanalistas, que ainda são, né, sabe, brancos e héteros, nas instituições de psicanálise do Brasil, por uma própria herança colonial, né? A gente sabe que esses espaços são extremamente segregados, de modo geral, e acho que a gente está aí na tarefa de fazendo isso no micro, assim, né? É mínimo o esforço que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso diz um pouco da tentativa das pessoas procurarem ou suporem, né, um suposto saber mais seguro, né? Assim, eu acho que o que está em jogo muitas vezes nessa lógica, pelo menos o que eu tenho visto, é um pouco isso, assim, né? De que talvez por essa pessoa ser, ela vai saber, e eu tô com todos os perigos que essa frase tem, obviamente, né? Vai saber mais ou vai saber um pouco. E eu acho que não deixa de ter uma verdade nessa lógica, porque muitas pessoas que são LGBTQIA+, por estarem atravessadas por isso, não sempre, se implicam mais em, sei lá, utilizar coisas que são básicas, como o pronome que a pessoa quer ser chamada, não se estranham muito de usar, talvez, pronomes neutros, ou, de alguma maneira, conseguem respeitar e legitimar aquela identidade, né, que está sendo colocada ali, construída, ou por vir, digamos assim. E, às vezes, uma lógica que se estabelece é um pouco isso, assim, né? Não à toa que tem as denúncias, né? Não só fora do Brasil, né? Que eu acho que é o Procura Ser Analista Seguro, que acho que é o texto que ficou bombando ali por 2019, 2020, e que coloca uma questão que eu acho que continua sendo atual, né? Do que seria, por que a importância de procurar um analista seguro? Justamente porque dentro do site analítico se reproduz violência. Acho que é um fato. Isso é um dado de realidade, não é nem algo para a gente estar aqui perguntando se é ou não, se existe ou não, né? E eu acho que diante desses fatos de violência, se supõe que pessoas LGBTQIA+, seriam menos violentas. O que eu não acho que é errado, para ser bem sincero. Agora, não acho que é garantido. Acho que esse lugar nunca é garantido. E acho que é um perigo em a gente, eu vou falar por mim, por ser, enfim, né, como eu disse, uma bicha analista, apesar de muitas pessoas não gostarem de um analista adjetivado, mas eu, enfim, gosto disso por enquanto. Sei que tem muitos perigos, né? Porque algumas pessoas vêm para mim achando, então só porque tu estuda gênero, porque tu é bicha, enfim, eu não preciso falar sobre isso, né? Eu acho que esse é um perigo, né? Então acho que tem desafios também, tem questões aí que vão, né, se colocando nesse trabalho, nessa transferência, né? Principalmente nessa contra-transferência, que eu acho que a gente está atento. Então acho que tem todos esses lados aí do problema, né? Mas eu, pelo menos do meu ponto de vista, olho para essa questão a partir dessa lente, assim, né? De que o que se estabelece aí é a suposição de que há um analista mais seguro, ou de que há um espaço mais seguro, né? E eu não acho que isso seja de todo mal, eu todo errado, né? Desde que a gente esteja advertido de que isso também é uma ilusão, assim, né? E de que não é só porque a gente é bicha que a gente não vai dizer, fale sobre a sua bichice, né? Ou que a pessoa vai chegar e vai dizer, venha conhecer a palavra de Lady Gaga. Não, né? Tipo, eu não sou otário, eu tô estudando. Então, acho que tem um pouco isso, assim, né? Em jogo, né? Então, eu acho que olha para essas múltiplas perspectivas, né? Com seus problemas e potências. Mas não sei se vocês... O que vocês acham também sobre isso? Acho que é legal trocar, né?
Eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque, enfim, tem uma... Eu acho que, em relação ao acolhimento, né, das pessoas trans, eu acho que a gente tem dois grandes demônios, se a gente quiser, ou dois polos, né, que se contrapõem e são absolutamente daninhos. Eu acho que, de um lado, a gente tem um dispositivo médico-terapêutico, que a gente não pode esquecer, ele se ancora na ideia de uma conformidade sexual, está lá na portaria do SUS que regula o processo transexualizador. Quer dizer, ou seja, o processo de acolhimento das pessoas trans, ela obriga as pessoas, né, à adesão a um discurso de conformidade de gênero genital, né? Isso tem produzido coisas muito nocivas, né? Na França, por exemplo, a Karine Espinheira aponta isso num texto que a gente vai publicar brevemente no livro, né? Isso produziu o fato de que todos os estudos sobre pessoas trans, né, reafirmam a meta da conformidade sexual, a ideia de mudança de gênero, né? Por quê? Porque são feitas com as pessoas absolutamente selecionadas sob critérios rígidos, né? Enfim, ou seja, só entra no sistema de acolhimento, na prise en charge, se a pessoa efetivamente disser que quer mudar de gênero e que vai ficar feliz quando tiver um genital correspondendo ao gênero, né? Então, então, esse dispositivo ele é violentíssimo, mas há um outro dispositivo que é o dispositivo identitário, né? Que produz situações delicadíssimas, né? Que obrigam, por exemplo, o homem trans, né, a fazer musculação e não fazer poesia, porque se ele quiser ser homem, ele tem que ser reconhecido a partir de uma série de um conjunto de valores que são identificados com a figura masculina, né? Além disso, quer dizer, esse dispositivo identitário, essa racionalidade identitária, ela delimita espaço onde a gente frequenta, os territórios que a gente pode frequentar. Não, a ideia, há uma coincidência, né, histórica, genealógica, entre as ideias de identidade subjetiva, individual, e identidade nacional, né? Então, a ideia de identidade, ela diz quem somos e que territórios nós podemos frequentar. Então, nesse sentido, a ideia de esse aprisionamento identitário, ele é, para mim, incompatível com a própria ideia de análise, né? A velha expressão do Derrida, uma análise se dá sem garantias e sem análise. Ela é uma operação de risco. Não existe análise segura. Agora, isso não surgiu do nada, né? Isso não surgiu do nada. Isso surgiu por causa de um histórico de violência, né? Então, eu vou dar enfim, então, a gente vê pessoas fazendo terapia anos a fio, em um determinado momento, o analista virar e dizer: não, eu não vou mais, não consigo mais te ouvir. Né? A gente recebe pessoas que passaram por 3 terapeutas, né, e foram desrespeitadas. Né? A gente vê nas supervisões, né, eu vou contar uma história, que essa não é uma vinheta clínica, tem uma história, não tem problema de ser gravada. Eu estava sentado numa mesa, né, com 2 colegas da Universidade de Paris, e uma delas trabalhava numa ONG que acolhe profissionais do sexo, né? E da residência, enfim, e paga a análise dessas pessoas, paga a terapia. A ONG ela não oferece, ela tem um serviço psicológico de acolhimento, mas ela não oferece terapia, mas ela paga para as pessoas fazerem terapia. E essa colega estava procurando analistas, né, que se dispusessem a atender essas pessoas, né? E ela falou disso na mesa, e um colega da Universidade de Paris, professor, disse: pode mandar para mim, eu tenho muita experiência com psicose. Quer dizer, ele não sabia quem ia aparecer lá, gente. Ele nunca tinha ouvido, e ele já sabia que era uma psicose que ia chegar. Então, se procura um analista safe porque as análises se tornaram perigosas, se tornaram opressivas, se tornaram violentas, né? Enfim, a gente tem aqui na cidade onde eu moro, em Aracaju, uma psicanalista importante do Círculo Brasileiro, que diz nas suas aulas, ela é professora da universidade, que ela cura homossexuais em 2022. Né? Então, isso não surgiu do nada, né? E isso tem a ver com essa questão, essa outra questão, por isso que eu queria responder, porque acho que tem a ver com a questão da Almira, né? Porque quando eu falo assim, há uma virada importante nessa história, que é o abandono, a transformação, né, dessa experiência transexual. Não é mais a figura do transexual verdadeiro. A gente continua preso a essa figura, mas ela não existe mais. O que está em jogo não é
na maioria das vezes, né, pelo que eu posso perceber do que eu tenho escutado, não é a busca de uma conformidade sexual, não é um desejo por um outro gênero, é uma recusa da divisão binária. Né? Por que eu tenho que ser homem ou mulher? Né? Por que eu tenho que ser mulher desta forma? Por que meu corpo tem que ser desta forma para que eu seja mulher? E eu, sendo mulher, estarei submetida a uma série de coisas. Né? É muito frequente no discurso de homens trans uma recusa da posição feminina, mas não é da posição subjetiva feminina, lógica, não. É uma recusa da posição da mulher no campo social. Uhum. Às vezes não quer nenhuma modificação corporal, os seios estão lá, ela só não quer ocupar esse lugar que a mulher ocupa. Então, essas experiências de não binariedade, pansexualidade, enfim, todas elas mostram que o que está em questão, né, é aquilo que o Preciado chama de epistemologia da diferença sexual. Ou seja, é o fato de que nós organizamos o nosso pensamento, né, e organizamos a nossa compreensão do que é humano a partir dessa divisão binária. Essa divisão binária tem produzido sofrimento, né? Inclusive porque ela está diretamente ligada a essa racionalidade identitária. Ela produz identidades compulsórias. Então, me parece que hoje, quer dizer, antes eu falei de matriz clínica, me parece que hoje a grande matriz clínica do contemporâneo é o sofrimento identitário. As pessoas sofrem por falta ou por excesso de identidade. Isso é muito marcante, eu acredito, na fala dos nossos pacientes. Enfim, acho que eu falei demais de novo. Não, Eduardo, tem aqui uma outra questão, que é sobre a sua provocação de que as transidentidades ocupam lugar central no debate público. Fale mais, eu acho que essa você acabou de, né, tá trazendo ela de alguma forma. A Luana diz como abordar a disforia corporal sem patologizar a transexualidade. E tem mais duas questões, então não sei se eu leio mais as Não, eu outras. vou responder essa e depois eu passo para o Stone, ele responde as outras, aí eu fico caladinho. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que primeiro a gente tem que... a sua pergunta me incomoda um pouco, porque me parece que ela traz uma implicação entre disforia e transexualidade. Certo? Quer dizer, essa ideia de disforia, né, no DSM é disforia de gênero. Né? Então, ela está articulada a essa divisão de gênero, né, a designação de gênero. Agora, a ideia de disforia corporal, num sentido mais amplo, eu perguntaria quem de nós não é disfórico? Né? Quem de nós olha para o espelho e se reconhece amigavelmente, com todo o conforto do mundo, naquela imagem? Né? A gente vive numa realidade de corpos absolutamente fabricados e medicados. Né? Enfim, do Rivotril noturno ao pantoprazol matinal. Né? Então, a Silvia Lippe, a gente está publicando na nossa revista aqui um texto muito interessante da Silvia Lippe e do Patrick Manigler, que se chama exatamente Disfórico é Você. Né? Enfim, então, algumas pessoas trans vão ter um incômodo em relação ao corpo. Certo? Agora, de novo, a gente não há uma unidade entre esse coisa, como não é o mesmo, ele não se dá da mesma forma. Uhum. Né? Ele, às vezes, encontra sentido na palavra, a pessoa encontra um nome para esse incômodo e não precisa mudar o corpo. Né? Uhum. Ela dá um nome a esse incômodo, como às vezes nós fazemos. Né? Enfim, a gente vive muito isso na experiência das pessoas gordas hoje em dia. Né? Enfim, então eu descolaria disso. Eu efetivamente faria uma campanha aqui, um apelo para que a gente deixe de usar a ideia de transexualidade e pare de pensar na experiência transitária como uma experiência vinculada à ideia de uma mudança de gênero. Né? Enfim, tem um amigo winnicottiano muito importante, bastante reconhecido, que é o Leopoldo Fulgêncio, e a gente tem umas conversas, e o Leopoldo tem tentado trabalhar, pensar essa questão, do que ele ouve, dos pacientes que ele tem recebido, pessoas trans, a partir da ideia simples de modificação corporal. Né? É mais uma modificação corporal para produzir integração, para produzir si mesmo, para produzir um ser autêntico.
todos nós modificamos nosso corpo para produzir, né, um ser com o qual nós nos identificamos, nos sentimos mais confortáveis. E temos as ferramentas para isso, né? Então, por que algumas são legítimas e outras não? Pessoal, é o Só quero tempo, fazer né? a sugestão. Tem 2 perguntas, deve ter talvez mais, mas Sim, nós mas vamos eu não sei fechar se a mais gente 2. encaminha depois para as Ah, pessoas, né? Ou, de repente, o que vocês acham, Eduardo e José Stone? A gente encaminha para... Porque eu não sei, né? Tem agora... a minha Agora a Não gente... pode sugestão ficar mais 10 minutos, é isso? Nós não podemos... Assim, Desculpe, eu posso fazer uma pergunta? Claro, sim, mas A a gente minha pode sugestão ficar até... Eu não sei se ficou marcado até às 11. É assim que os nossos eventos... na minha cabeça ficou Vai. até às 10h30. 10h30. Ah, até às Mas 10h30. então eu vou ler e a Vocês gente dá mais combinaram? 10 minutinhos, pode ser? Então, Eu aí, acho que Eduardo 2 Se eles Stone, perguntas puderem ficar, eu até até gostaria de 10h45, falar né? alguma coisa. tá. Depois eu gostaria, então, no final, é Tá, melhor... então eu vou ler essas 2, Lúcia, e aí você fala. Ó, isso Eu acho importante eles falarem mais do que eu, só depois tá eu... bom. Então, ó, Stona, desculpe se perdi algo, mas o que você pensa sobre a questão do terapeuta diante da clínica da diversidade? Minha dúvida envolve 2 questões, formação e identidade. Vejo que isso está muito presente no debate. Há aqueles que acreditam que a competência vem da formação e aqueles que defendem a questão do terapeuta possuir menos marcadores sociais de seus clientes. Enfim, o que pensa sobre isso? Um minutinho que eu vou ler a outra, porque eu acho que tem uma relação. Que é do Paulo Campos. Boa noite, primeiramente, parabéns pelas falas. Gostaria de perguntar se vocês acreditam que um dia a relação, visão que a psicanálise tem com a transidentidade e as identidades dissidentes, no geral, será diferente quando essas pessoas chegarem em um lugar de fala. E por que hoje ainda temos poucos pensadores, pesquisadores, autores trans e pessoas cis falando sobre a transidentidade, ainda são em número bem mais considerável, ainda são em número bem mais considerável. Qual a importância que vocês enxergam de um dia terem essas pessoas falando por si e como isso pode um dia mudar as coisas? Aí depois tem ainda o Eduardo Fraga, que fala... Eu acho que eu posso passar isso, né, Eduardo? Depois, enfim, é isso. Aí a Sônia também queria falar. Sim, nós temos que fechar a Obrigado. resposta dessas perguntas, infelizmente, senão a gente vai se Tá. estender mais do que o previsto. Vamos lá, então. Tá bem, muito obrigado, Evelise, pela leitura. Eu queria só, talvez, priorizar também. Eu não me importo de ficar mais 10 minutos, desde que a gente priorize a pergunta da Sônia. Eu acho que, né, pelo menos as pessoas que estão com a câmera aberta, ela é a única pessoa preta nesse espaço. E eu acho que, de novo, né, a gente está sempre, assim, vendo os únicos, né, tipo assim, sempre as pessoas. Eu acho que, enfim, queria priorizar isso. Depois, se ela puder escrever, eu quiser falar, eu posso ficar mais um tempo para priorizar ela, desde que ela fale, assim, né. Ok. Bom, eu acho que tem umas coisas bem importantes nisso que, né, o Paulo fala, e acho que também a questão tá ali como biblioteca, né, não sei qual é a pessoa, o nome, mas não tem problema, pode botar no chat, depois a gente lê. Eu acho que tem uma questão bem legal que eu lembrei lendo as 2 perguntas, que é, não sei se vocês conhecem J. Mombassa, mas J. Mombassa é uma pessoa multiartista que escreve vários textos sobre colonização, né? E então, os textos são em português. E um dos textos que ele vai escrever, ele vai falar um pouco sobre o quanto esse processo de colonização, né, de toda a colonização, todas as colonizações, mas principalmente do processo de colonização do Brasil, produziu um certo, não só uma impossibilidade de reconhecer certas formas de identidade, né, mas produziu processos de silenciamento, né. Só que não é só um processo de silenciamento, é um processo de inaudibilidade. Ou seja, tem certas coisas que entram num registro de inaudibilidade dos analistas. E esse regime de inaudibilidade é produzido por esse processo colonial, que envolve relações raciais, gênero, né? E eu acho que isso, de alguma maneira, une um pouco as 2 questões, né? Eu acho que
a formação ela não é uma categoria de excelência justamente porque a gente vê que ela está produzindo o mesmo, né? As mesmas categorias, as mesmas pessoas, os mesmos debates, né? Então a gente faz um furo nesses processos de repetição, de alguma maneira arejando esse debate com outros saberes, que é o que a psicanálise sempre fez, né? A gente às vezes esquece. Então eu acho que esse registro, né, de inaudibilidade, ele se quebra quando a gente tem minimamente, eu acho que é por isso que para mim importa tanto esse debate, quando a gente tem minimamente um certo letramento. Então eu acho que a formação, ela não produz uma excelência de escuta, ou uma excelência de, talvez, implicação, porque eu acho que ainda é o mesmo que está em hegemonia dentro dos espaços, né? E faz com que a gente não tenha um certo letramento para poder escutar essas questões. Então, por exemplo, eu já dei várias previsões, eu já escutei várias situações onde as pessoas, sei lá, não suportam a ideia de que a pessoa não se adeque à masculinidade e feminilidade, né? Então, ela está ali, de alguma maneira, renunciando a alguma coisa ou com algum problema. É quase como se a gente não suportasse a ideia de sustentar uma certa indefinição, ou como se a gente não conseguisse ressignificar as próprias categorias de fracasso, sabe? Tipo assim, parece que essa pessoa ela fracassou, como se fracassar fosse uma coisa somente ruim, né? Assim, acho que o próprio debate do queer é um pouco isso, assim, né? Revalorizar ou ressignificar o fracasso é entender que talvez a melhor coisa que tenha acontecido na vida dessa pessoa tenha sido fracassar, né? Fracassar essas jaulas identitárias, esses imperativos do tem que, do deve, né? Do só assim, e a gente deve, de alguma maneira, por meio do gênero, por meio dos debates que gênero, feminismo, teoria queer estão produzir um certo letramento que vá criando novas condições de escuta, que a gente possa desobstruir a nossa escuta a partir de coisas que às vezes parecem ser muito simples, mas não são. Que é respeitar o pronome, que é conseguir de alguma maneira escutar as demandas sem patologizar, que é não ter condições prévias de inteligibilidade, né? Que a gente não vai aí, de alguma maneira, colocando uma estrutura clínica como prioritária em relação ao que a escuta está colocando. E eu acho que isso só vai ser feito, de fato, com esse argumento que o Paulo traz, assim, né? De que a gente precisa, de como eu coloquei, né, no começo, né, transreferenciar os espaços. Mas não só isso, né? A gente pode brincar com as palavras, né? Esquecer os espaços, né? Assim, entender a importância que tem a gente, sei lá, não sei quantas pessoas aqui são trans ou quantas pessoas aqui são pretas, mas é minoria. Por quê? Onde é que estão essas pessoas? O que está acontecendo, sabe? Como é que a gente nos pergunta e nos preocupa sobre isso, né? Então, acho que essa questão do Paulo é bem importante, assim. Então, acho que esse debate é urgente e até a gente pode citar nomes para uma próxima vez. A gente está, de alguma maneira, produzindo um outro letramento nesse espaço, como, sei lá, Jaqueline Gomes de Jesus, Sara Wagner York, Letícia Nascimento, Jota Mombassa, né? Paolo Campos, o Arthur, enfim. Acho que a gente tem muitas pessoas trans extremamente poderosas no Brasil para compor esse debate, que não só a gente cis. E a pergunta, acho que fica porque elas não estão aqui, assim. Então, acho que é um pouco isso. Acho que une um pouco as perguntas, assim, né? Sim. Mas queria ouvir a Sônia. Era isso que eu ia falar. Sônia. Boa noite, obrigada. Eu vou ser rapidinha, eu sei que o tempo está curto, mas é porque essa discussão que o Eduardo Cunha e o José Stona trazem, elas me lembram um outro lugar que eu ocupo. Eu sou uma estudante de segundo ano de psicanálise aqui na Sociedade, na Brasileira, mas eu sou também professora no campo da educação. E eu sou antropóloga e me leciono para a formação de professores. Então, as questões que vocês foram trazendo que dentro da psicologia são questões que reverberam na educação, na formação de professores, por exemplo, numa disciplina que é diversidade cultural, em que eu tenho que trabalhar relações étnico-raciais, gênero, e não está previsto a questão da sexualidade, da orientação sexual, mas eu coloco agregada a gênero. Então, uma coisa que eu fico olhando muito é a questão do currículo oculto, né? Que tem eu não sei, não tem uma outra forma melhor, talvez, de falar agora. Isso tudo, para mim, ainda é muito novo, né? Pensar dentro da psicanálise todas essas questões, algumas delas eu ainda ignoro mesmo. Mas eu acho que tem uma problemática desse currículo oculto, aí quando você fala, Stona, em letramento, né? Então, esse letramento, a gente não tem o letramento na formação, né? E o currículo oculto ele está em todos os segmentos, assim, não se fala sobre, mas as pessoas aprendem nas instituições educacionais
já vem da família, muitas das vezes do fora, mas as instituições educacionais reforçam a exclusão de pessoas trans de todas as formas, e todas as formas de crueldade possíveis e inimagináveis, de violências absurdas que os professores, diretores, ou seja, toda uma equipe escolar sabe que acontece, e não tem, dentro e fora dos muros da escola, então, desde muito cedo, essa perspectiva